Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, temperatura meio indecisa, se vai esquentar muito, se não vai. A gente teve aí um dia com algumas pancadinhas de chuva, mas ficou bem abafado por causa da umidade. E, segundo o aplicativo que eu uso aqui, está 26 graus agora, a sensação térmica de 27. Mas essas pancadinhas aí de chuva podem continuar até terça-feira. Vamos ver se esses aplicativos são muito potentes, né, para o exterior, mas aqui para o Brasil, aqui para Natal é meio complicado, mas realmente o clima anda assim essa semana, né, ameaçando uma chuvinha aqui, outra ali, mas nada muito forte não. É a famosa chuva engana os bestas. Bom, essa semana de estresse elevadíssimo, né? Eu até andei relatando aí pelas redes sociais o meu estresse, mas não é só meu não, tem bastante coisa pra gente falar aqui hoje. Eu vou começar com o meu, porque eu acho que é mais fácil. Nessa semana, aliás, não nessa semana, ainda em 30 de setembro, eu precisei fazer uma compra de computadores na Saraiva. Saraiva é aquele site da livraria online, eu uso há muitos anos, sou cliente há muitos anos da Saraiva, nunca tive o que reclamar. Raramente eu tinha um problema, assim, às vezes um pedido de alguns livros, não podia cumprir o prazo, aí ou o pedido vinha todo para depois ou vinha fracionado, né? Então, nunca tive, assim, um problema grave com a Saraiva. Recomendo, inclusive, o site, mas essa minha compra desses computadores me deixou de cabelo em pé. Eu aproveitei um preço assim muito bom realmente. Não vou falar assim em valores, mas era uma coisa assim de desconto mesmo bem legal. E como eu estava precisando, tinha que correr mesmo para comprar. Comprei, a Saraiva prometia entregar até 6 de outubro, 4 dias úteis. E o feriado dia 3 era apenas aqui, né, e no Rio Grande do Norte, então eu imaginava que eles iam conseguir mandar para Natal, entregar, mas foi um calvário, não foi pequeno, porque não chegou no dia 6, eu fazia o acompanhamento desse pedido pelo aquele rastreamento de pedido que aparece nos sites, e o pedido ficava um verdadeiro vai e vem. Vinha de Salvador, que eu até disse, vai chegar cedo, porque vem de Salvador. Aí saía de Salvador para São Paulo, né? E de São Paulo voltava para Salvador. Daqui a pouco ia de Salvador de um setor para outro. Aí daqui a pouco dizia, tá em Natal. Depois voltava para São Paulo. Minha Nossa Senhora, eu nunca vi um negócio tão vai e vem. Eu até depois fiquei pensando se o problema não teria sido porque eu fiz um pedido de mais de um, talvez fosse interessante pedir separado, porque eu não sei onde eles mantêm estoque, tem isso, né? Às vezes essas empresas têm estoque em todo lugar do Brasil, e podia ser que não tivesse a quantidade naquela unidade, e aí ficou realmente nesse vai e vem, não sei. Também não me diz respeito. O problema é que a Saraiva prometia entregar no dia 6, não entregou, e de lá para cá eu fiquei mandando mensagem nos chat online, e só o que eu recebi era, não, um pedido de agilidade já foi encaminhado para a transportadora, até que eu consegui realmente ligar para a Saraiva, eu decidi ligar e não mais entrar em contato online. Eu dou até essa dica a quem tem problemas aí, que às vezes esse atendimento online ele só serve realmente para você formar prova para um processo mais adiante. Mas às vezes a efetividade está numa ligação, né? Você anota aquele número de protocolo e tudo, e eles conseguem fazer o que estão prometendo mais rápido. E também o poder das redes sociais, que quando você faz uma reclamação numa rede dessa, por exemplo, no Twitter, sempre que eu faço alguma reclamação, o atendimento é quase que imediato, digamos assim. Então, a partir daí o pedido começou a andar um pouco mais rápido. Eu liguei para lá, consegui o número da transportadora, já estava aqui em Natal, consegui ligar e no mesmo dia que eu consegui a ligação, a Jedlog, que é a empresa que fazia a entrega, já veio deixar à tarde, né? Então, às vezes, a gente tem que se mobilizar um pouco mais, mas terminou que o produto chegou aqui com 11 dias de atraso do dia de entrega, né? Porque se eu for considerar que eu pedi no dia 30, foram 17 dias ou 18 dias para chegar aqui. E aí eu pensava que o meu problema tinha acabado, né? Com a Saraiva, deu certo, vou voltar a comprar na Saraiva,
não ficou uma mágoa muito grande, gosto muito da empresa, espero que não se repita. Que, aliás, esse negócio de pedido online, eu sempre recomendo a Netshoes. Quem tem dúvida de se vai pedir alguma coisa na Netshoes, eu, pelo menos, já pedi. Normalmente eu peço tênis. Não tenho problema, muito pelo contrário. Já pedi até blusa, essas coisas. A Netshoes, se ela dá um prazo, se ela não cumprir, é porque ela entregou antes, né? Ela não entrega no limite máximo do prazo. É uma coisa fenomenal. E podem conversar, se vocês têm dúvida, podem conversar com qualquer pessoa que tenha feito um pedido na Netshoes, que a resposta é a mesma. Bom, mas aí voltando, né? Quando eu achava que meu problema estava resolvido, o computador chegou, só que chegou num horário que eu não estava em casa e tudo. Aí eu botei no outro dia para fazer todas as instalações, liguei o computador, atualização, não sei o que, quando eu estou na metade da instalação lá do pacote Office, a internet da cabo foi embora. Aí eu comecei a pensar que o problema devia ser comigo, um complô realmente contra mim, porque a internet da cabo foi embora quase 24 horas, né? Eu fiquei sem internet, precisando fazer muita coisa online, vocês não têm ideia, muita coisa mesmo. E não conseguia nem instalar o pacote Office no computador, um horror. Mas graças a Deus também foi resolvido. A Cabo é outra empresa que eu tenho um relacionamento muito longo, não sei nem dizer há quantos anos eu sou cliente da Cabo, não faço a menor ideia. Chuto que tem mais de 15 anos, mas não sei nem dizer quanto tempo é realmente, assim. Também nesse universo de anos, poucos foram os dias. Lógico que a gente sempre tem essa época nova de consumidor, a gente sempre tem algum problema, mas nada muito grave. E esse, por exemplo, foi resolvido até com bastante atenção da Cabo, do pessoal da Cabo, de um amigo também que trabalha na Cabo, Giovanni, e graças a Deus deu certo. Mas aí o estresse não acabou, porque quando eu consegui que a internet voltasse, lá vou eu terminar meu pacote Office, a Microsoft enlouqueceu com a minha conta e queria verificar a minha conta e eu ter que pedir um código para ela enviar e nada dela vinha enviar esse código. Então, foi outro estresse conseguir finalmente terminar essa instalação do pacote Office. Graças a Deus está tudo certo, já botei tudo em dia, está tudo funcionando tranquilamente. Mas foi nessa temperatura, assim, que veio a semana de estresse. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque o estresse não é só meu, não, né? A gente teve aí a volta ontem dessas multas por farol desligado nas rodovias federais, rodovias estaduais. Eu já disse que acho um absurdo. Sei que os números estão aí apontando. Não sei nem quem foi que apontou esses números, mas hoje de manhã eu estava vendo uma reportagem na Inter TV Cabugi. Aquele canal em que todo mundo chia, mesmo sem chiar, mas dá um jeito de chiar. Estavam falando que as colisões frontais foram reduzidas em 36%. Tudo bem, mas você entende isso em rodovias que a divisão é só uma pintura no pavimento, no asfalto. Você colocar farol aceso, uma rodovia como entra aqui na Senador Salgado Filho, BR-101, esse trecho aqui, por exemplo, do Natal Shopping até a Arena das Dunas, você tem uma grande divisão, é quase que impossível uma colisão frontal, porque, vou dizer quase que impossível, porque pode ser que um carro saia voando de uma mão, passe para a outra, e aí bate, e eu vou dizer que não vai ser porque a pessoa está com o farol ligado ou desligado que vai evitar essa batida. Então, tem umas coisas que eu não consigo compreender. Eu até entendo que a gente vive essa vigilância eterna de aumentar a segurança e tudo, mas essa, para mim, é uma determinação exclusivamente para enriquecer esse povo de lâmpada de carro, porque não faz sentido você cobrar que rodovias que tem essa divisão, como é o caso, vou dar aqui a Rota do Sol, que é uma rodovia estadual, que tem uma divisão de canteiro, você tem que acender um farol de dia, porque senão vai ter uma colisão frontal. Ou então o carro que está trafegando não está vendo o carro porque o farol não está aceso. Pelo amor de Deus. Eu já disse que se uma pessoa não consegue ver que um carro está se movimentando porque ele não está com o farol aceso de dia,
essa pessoa representa um risco não só para o trânsito, é um risco para todo mundo, porque ela não enxerga nada. Então, ela precisa andar com um cão-guia ou fazer um tratamento, usar uns óculos de grau muito alto, porque não tem condição. Realmente, eu acho de um absurdo, mas lei a gente acha um absurdo, mas tem que cumprir, não tem outra forma. Então, agora, todo mundo aí com o farol ligado. Aqui a PRF já disse que as rodovias federais do Rio Grande do Norte são muito bem sinalizadas, porque tem aquelas placas indicando a quilometragem, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, então eles já vão multar, já começaram a multar. As estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual já avisou que não tem sinalização suficiente, não ia multar, mas olha, eu vou dar um conselho do fundo do coração a todos vocês. Conhecendo as coisas do Rio Grande do Norte, como eu conheço, sabendo que a gente pega uma BR, às vezes, na metade e não vê nenhuma dessa sinalização, porque a sinalização tem uma certa distância para ser posta de uma para outra, eu aconselho você a usar o seu farol aceso mesmo de dia, o tempo todo, não importa se você está numa federal, numa estadual, se você cortar uma rodovia, acenda. Se você não sabe onde ficam as rodovias federais e estaduais, esse é o problema, né? Era disso que falava o juiz na sentença dele, que as pessoas não sabem onde fica uma rodovia ou não, principalmente com uma cidade como Natal, que ela corta tudo. Mas se você não sabe, o melhor para você evitar essa multa, que não é baratinha não, R$85, já dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, é melhor você acender os faróis mesmo durante o dia. É claro que à noite também, né? À noite, mas aí já é parte de outra coisa, não tem a ver com essa nova regulamentação. Bom, ainda falando de multa, ainda temos a situação de que a partir de 1º de novembro, tá bem pertinho, né? Hoje é dia 21, né? Então daqui a 11 dias. Daqui a 11 dias, os valores das multas vão mudar totalmente, né? Claro que não vai mudar para menos, não existe essa situação. Nada muda para menos nesse Brasil. Vejam aí a situação do combustível. A gasolina, todo mundo comentou, porque a Petrobras avisou que ia baixar. Mas aí os donos de postos já disseram, ei, peraí, não é bem assim. O álcool aumentou, então não tem como repassar esse valor de desconto aí para os consumidores, mas se tivesse aumentado, ele seria repassado integralmente e imediatamente. Mas como é um negócio que só favorece, né, a eles, então talvez um dia baixe alguma coisa. Eu vi até, acho que hoje na coluna de economia da Tribuna do Norte, vou ficar devendo se foi por lá mesmo que eu vi hoje, que o combustível é vendido a R$3,49, parece, na Paraíba, né, em João Pessoa. Em Fortaleza também tem um valor, acho que de R$3,70, alguma coisa assim. E o Rio Grande do Norte, que fica entre o Ceará e a Paraíba, tem o seu combustível aí a R$3,80, R$3,89. Onde você roda, você encontra aí R$3,87, R$3,89, R$3,86. É muito raro achar alguma coisa abaixo disso. São os mistérios da vida, né? Como é que o caminhão chega até a Paraíba com um valor, chega até o Rio Grande do Norte com outro valor e quando vai para o Ceará fica mais barato que o Rio Grande do Norte. Não conseguimos compreender. Ou até conseguimos, né? Mas não conseguimos falar. Bom, ainda voltando às multas. Então, a multa leve atualmente é de R$ 53,20, vai para R$ 88,38. Um aumento aí bem considerável, mais de 50%. As infrações médias, que tem valor de R$ 85,13, que é justamente esse do farol desligado, prestem atenção, a partir de 1º de novembro, se você andar com o farol desligado de dia numa rodovia, você vai pagar R$ 130,16. Se a infração for grave, por exemplo, estacionar sobre calçada, estacionar em canteiro, não precisa ter placa dizendo que canteiro não pode estacionar, viu? Não pode. Se você estacionar tendo placa ou não, a multa que era de R$ 127,69 vai passar para R$ 195,23. Infrações gravíssimas, salvo engano, acho que o corte de sinal está nessa aqui.
R$ 191,54 é o valor de hoje, mas vai passar para R$ 293,47. Mas não acabou, não. Se você é daquele que insiste em beber e dirigir, prepare o bolso. De 1.915, que é o valor atual da multa, vai para R$ 2.934,70. Além de uma habilitação suspensa por 12 meses. Então, não pense não, quase R$ 3.000, porque você resolveu tomar uma cervejinha, um copo que seja, porque o limite agora é 0. Você tomou um copo, tomou uma taça de vinho e resolveu dirigir, prepare o bolso aí para R$ 3.000, é melhor pedir um táxi ou pedir um Uber. Aí entra outro problema. O Uber estava sendo multado aqui em Natal. O Uber que eu vi até uma amiga comentar que ela pedia táxi para ir para um determinado local à noite e o táxi dava R$ 40. Pelo Uber ela tinha conseguido baixar para 17. Então, é claro que a população toda doida que o Uber entrasse, são serviços diferentes, né? Certamente vai diminuir o nicho dos táxis, mas também vão entrar em outro tipo de serviço, porque é assim que funciona. Quando surge a concorrência, você tem que procurar se especializar, exaltar aquelas coisas que você tem de melhor. Então, o que aconteceu aqui em Natal foi que o protesto foi tão grande, né, de taxistas e tudo, mas o prefeito lá na campanha garantiu que o Uber seria implantado, porque está sendo implantado no mundo todo, está dando confusão no mundo todo, mas que ia ser regulamentado. E aí passou a eleição, de repente, os fiscais aí da prefeitura começaram a multar nos carros da Uber. Pessoal que estava aí tirando o horário, estudando de manhã, botando o carro para trabalhar à tarde, começou a tomar multa. E as multas não eram nada leves, mas aí isso já foi resolvido hoje, pelo menos temporariamente. Uma juíza já deu, a da 5ª Vara da Fazenda Pública, vou ficar devendo o nome dela, já sentenciou, né, uma decisão liminar que a prefeitura não pode mais multar os motoristas da Uber, não por isso, não por estarem fazendo transporte de passageiro. E aí quem toma multa é a prefeitura, R$ 50 mil se descumprir a decisão. Então, isso ainda vai rolar muito para lá e para cá, podem ter certeza. É por isso o motivo do estresse elevado. Mas, pelo menos, já temos um norte de que tanto os promotores como os juízes estão a favor do consumidor, que é isso que a gente espera. Concorrência para que o serviço melhore e também caia de preço. Bom, ainda falando de multa, uma coisa também que chegou hoje, né? Saiu uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabelecendo multa de R$ 127,69, mas que também vai aumentar a partir do 1º de novembro para R$ 195,23. É uma multa de infração grave, perde 5 pontos na carteira de habilitação, quem fizer. Mas essa multa é para aquele pessoal que adora não ouvir música, em si impor sua música aos outros. Pela primeira vez está saindo essa multa sem a necessidade que os agentes de trânsito precisem medir o volume em decibéis do som emitido pelo veículo. Então, a partir de agora, se o som do veículo já for ouvido fora do carro, lógico que há exceções, né? Por exemplo, esses carros que realmente, comercialmente, passam anunciando coisas, etc., isso aí estão fora dessa multa. Mas se o som automotivo for audível pelo lado externo do veículo, é exatamente assim que diz a resolução, independente do volume ou frequência, e que perturbe o sossego público em vias terrestres de circulação. Então aí o dono, né, o motorista do carro ali na hora vai receber essa multinha básica de R$ 195 a partir de 1º de novembro, mas já agora 127. 5 pontos na carteira. É um avanço, porque a gente está vivendo há muitos anos, eu falo por aqui, por Natal, mas sei que é uma coisa no Brasil, essa onda do pessoal entupir o carro de equipamento de som e não ir escutar no local adequado. Não, escuta-se em qualquer lugar, qualquer hora. Infelizmente, quem tem o melhor equipamento de som normalmente tem o pior gosto para música. Não sei explicar por quê. Você normalmente não vê
uma pessoa dessa com um super equipamento no carro, escutando. Lógico que gosto musical é uma coisa muito própria, muito individual, mas você não vê uma pessoa com um som desse potente no carro, ouvindo um jazz, ouvindo música clássica, ouvindo, deixa eu ver o que mais, ouvindo mesmo rock, né? É quase impossível você ouvir alguém com um som dessa altura ouvindo rock. Então, mas outros estilos que normalmente são bem depreciativos da mulher, né? Que tem umas palavras assim bem de baixo calão, ou então aquelas rimas bem pobres de música, com aquelas batidas bem repetitivas. É o que acontece. É uma coisa bem encheção de saco, para ser sincera. Então, essa era uma onda que vinha acontecendo há muitos anos já por aqui. Agora dá-se um passo realmente para evitar esse problema que perturba tanto o sossego das pessoas, porque eu particularmente não compreendo que alguém queira escutar uma música em tal volume. Eu acho, na verdade, a pessoa quer que os outros escutem aquela música, porque se você quer ouvir a música, você bota num som, numa altura que você escute na sua casa, num volume adequado, ou bote fones de ouvido e você escute, mas o que tem se visto ultimamente é uma imposição do seu gosto musical aos outros, um verdadeiro absurdo, acabando com o sossego de muita gente. Vimos até histórias por Brasil afora de gente que perde mesmo a cabeça, né? E dá uma confusão grande e termina em violência, porque não é fácil você querer, por exemplo, descansar e tá ouvindo certos tipos de música bem alto. Não só certo tipo de música, qualquer música, algo num volume muito exagerado deixa de ser agradável e passa a irritar, podem ter certeza. Então, a partir de agora, isso vira multa sem necessidade de medir os decibéis, que esse era o empecilho, né, grande. Que, inclusive, quando se ia buscar um decibelímetro, fazia uma denúncia, que chegava o carro, normalmente o carro da polícia, normalmente os infratores baixavam o som para dizer que não estavam fazendo aquela emissão. Então, acho que agora vai melhorar muito. Talvez tenhamos aí até uma fonte de arrecadação muito boa para as prefeituras Brasil afora. Bom, então era isso que tinha para falar de multa, esse estresse em relação à multa. Tem muita multa por aí, hein? Não vamos andar com som alto, não vamos andar com farol desligado, porque as multas, além de tudo, vão aumentar a partir de 1º de novembro. Outro estresse elevado, muito, a campanha americana para presidente. Sinceramente, faz um tempinho que eu acompanho as eleições americanas, por motivos pessoais também, mas eu nunca tinha visto uma campanha de tão baixo nível, tão baixaria mesmo, como está sendo essa campanha agora de Donald Trump e Hillary Clinton. Até então, o Donald Trump passava aquela ideia do cara lunático, né? O cara doido, doidão mesmo. Não sei nem se dava para representar a direita, mas muito mais aproximado do que seria a direita nessa ideologia caricata que a gente tem de direita e esquerda. Ambas minorias nesse país, graças a Deus, mas nessa ideologia, então, caricata que a gente tem, o Donald Trump se identificaria assim, mas até então a gente achava ele meio... Eu, pelo menos, achava ele meio doidão mesmo, meio Miguel Mossoró, com aquelas propostas de construir uma ponte de Natal para Fernando de Noronha, para o povo ir de bicicleta para lá, mas de um certo tempo para cá o negócio foi piorando em relação ao Donald Trump. Os seus comentários foram piorando, as pessoas estão conseguindo provar que ele, além de tudo, ele não é só doido, né? Ele é muito machista, ele tem uma visão muito preconceituosa do mundo, tanto em relação às mulheres como em relação aos imigrantes, em relação a pessoas de outras religiões que não a religião dele. Então, a coisa foi piorando enquanto eles estavam detonando o empresário Donald Trump, mas à medida que o negócio foi descendo de nível, inclusive, quem acompanha a eleição já deve ter visto aí o vídeo que ele fez, que foi gravado dele falando naquele Access Hollywood, que ele usa uns termos horrorosos, dizendo como ele chega na mulher, como ele conquista, onde é que ele pega, uma coisa horrível, uma baixaria assim, sem tamanho, impressionante, não dá para imaginar
que exista gente querendo votar nesse homem, né? Com esse tipo de perfil. Ninguém está votando num deputado. Ele está lá se candidatando a ser o representante simplesmente da nação mais poderosa do mundo. Imagine um homem desse com o poder lá dos códigos das bombas atômicas. Dá medo, dá um arrepio só de pensar no que pode acontecer. E em tudo que o seu comportamento pode servir de exemplo e pode estimular país adentro e país afora, né? Porque tudo que acontece nos Estados Unidos termina refletindo em outros países do mundo. Então, é super complicado. E para vocês terem uma ideia de como anda esse estresse lá na campanha americana, que não pode encontrar Trump e Clinton, quando eles se encontram, vira debate, vira discussão para lá e para cá, vira você é mentiroso, né? Ele usou até um termo bem baixo em relação a Hillary, né? Inclusive, uma tradução para vocês terem uma ideia, quando a gente diz que alguém tem um nasty mind, a gente está dizendo que a pessoa tem uma mente suja, né? Só pensa em coisas voltadas a perversões sexuais, etc. Bom, essa é a ideia. Então, ele chamou Hillary Clinton de nasty woman. Imaginem a situação que anda por lá. Então, o negócio está esquentando tanto, o estresse anda tão elevado por lá, que agora há pouco, acho que talvez há uma meia hora, o vice-presidente americano Joe Biden, que quase ninguém ouve esse homem falar, de tão discreto, de tão calado, deu uma entrevista na Pensilvânia dizendo que gostaria que ele e Trump fossem estudantes ainda do ensino médio, para que eles pudessem resolver isso atrás do ginásio da escola. Imagine o nível do negócio. Ele praticamente dizendo que ia resolver isso no soco, né? Na pancada com Donald Trump, porque as pessoas estão se sentindo muito atingidas pelo que ele vem falando em relação às mulheres. Então, as pessoas estão se sentindo extremamente atingidas. O nível da campanha está muito baixo, de fato, e faz até medo a gente pensar na possibilidade de uma criatura dessa realmente se tornar presidente dos Estados Unidos. Bom, e aí a gente chega na cereja do bolo, que é o maior dos estresses brasileiros, até dá para rir com esse estresse, que foi a prisão de Eduardo Cunha, né? O ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, um cara já envolvido em todo tipo de denúncia de corrupção há muitos anos, né? Desde lá da Telege, do Rio de Janeiro. Quem é muito novo nem se lembra, mas antigamente telefonia não era privado, pertencia ao Estado, e você, quando ia comprar uma linha, você comprava uma linha, olha que absurdo, porque você se tornava sócio da empresa, então você era obrigado a comprar. Você não ia comprar um aparelho, você comprava a linha e comprava um aparelho, né? A linha era tão cara que você vendia a linha e comprava um carro, para vocês terem uma ideia. Então, desde essa época aí, né, que Eduardo Cunha se envolve com todo tipo de denúncia de corrupção, desde umas listas telefônicas lá para as bandas do Rio de Janeiro, até essas últimas que nós estamos vendo agora. Então, a prisão de Eduardo Cunha já era uma disputa grande nesse Brasil, de coxinhas e petralhas, um absurdo essa divisão, mas já era uma coisa que vinha rolando de muita gente dizendo que ele não ia ser preso porque ele era dos coxinhas e aí quando ele foi preso já teve alguns coxinhas dizendo que o juiz Sérgio Moro agora era um petralha porque era um absurdo prender um cara sem provas. Esse discurso que a gente já vem ouvindo faz muito tempo, cada vez que um político desse cai na malha da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, surge esse discurso da inocência, da quase santidade desse povo que não fez nada, estão todos sendo presos por perseguição política. E eu já não aguento mais esse discurso, sinceramente, já estou de saco cheio disso. Eu só espero que agora realmente consigam levantar tudo em relação, pelo menos a essas contas aí de Eduardo Cunha na Suíça, que a gente sabe que esse negócio não é de hoje, mas eu vim até conversando essa semana com algumas pessoas a respeito disso, como esses políticos, eles acreditam piamente que eles não vão ser pegos. Porque Eduardo Cunha, quando começou essa Lava Jato contra ele, e a Lava Jato não é de hoje, ela já vai aí, acho que no 3º ano de investigação.
Quando começou, ele tinha, segundo o Ministério Público, ninguém sabe nem se tinha mais coisa, ele tinha 4 contas na Suíça. E ele encerrou 2. Quer dizer, o cara disse assim, não, só para garantir eu vou tirar 2 daqui para não cair, né? Vou deixar 2 que eles não vão pegar mesmo. Né? O sentido da impunidade é muito grande nesse país e, graças a Deus, as coisas vêm mudando. Desde a Constituição de 88, a gente vem sedimentando uma nova consciência jurídica. Por exemplo, crime de corrupção. Finalmente, o STF passou a entender que não precisa de recibo para comprovar que uma pessoa recebeu uma propina, porque é um absurdo. Você imagine alguém me corromper e dizer aqui, pronto, Raíssa, está aqui 1 milhão para você, agora passa aí um recibo, recebi de fulano 1 milhão de propina referente ao negócio escuso ocorrido na Petrobras. Isso não existe. Não existe uma coisa, ninguém jamais faria isso, tudo é muito secreto, tudo é por linguagem cifrada, tudo é disfarçado em presente, é disfarçado em... agora está aí muito claro, né? Em doação de campanha, que, aliás, esse é outro motivo de estresse elevado em Brasília, porque as campanhas não puderam mais receber doações empresariais, e aí a gente teve todo tipo de escândalo de gente individual doando, sem nem saber que estava doando. Quem sabe até vocês aí estão ouvindo, algum de vocês pode ter sido doador de uma campanha sem saber. Teve aí até imagine, um beneficiário de Bolsa Família com a doação de 75 milhões, parece. Uma verdadeira canalice dos políticos fazerem isso. Pegar os dados das pessoas e saírem dizendo que elas doaram, sem elas nem saberem que doaram alguma coisa, né? Usando os dados das pessoas dessa forma. Mas agora o TSE anda cruzando as informações, então, pelo menos a gente tem visto isso. A justiça tem evoluído nesse sentido, de não querer mais esse recibo da propina, não querer mais apenas a declaração formal de que está tudo certo nas contas de campanha, vai começar realmente a cruzar informações, já descobriu gente que morreu na lista de doadores. Quer dizer, imagina aí o pessoal voltando dos mortos só para doar para uma campanha, né? Para aquele cara vencer. E aí é interessante, uma sessão espírita para isso. Mas aí esse estresse está bem elevado, né? Dizem até que Eduardo Cunha teria declarado acho que em junho, que ele seria conhecido como o único homem a derrubar 2 presidentes do Brasil. Ele já tinha prometido a Dilma que ele não cairia antes dela. Caiu, né? Aliás, não caiu depois, é verdade. E agora anda prometendo que vai derrubar o governo Temer também. Aliás, o maior silêncio do mundo ali para as bandas de Brasília. Dizem que as caixas de Lexotan estão sendo disputadas à tapa. Mas eu vou dizer uma coisa. A coisa mais engraçada que eu vi essa semana... E só me lembrou aquela passagem bíblica de Pedro. Quem já ouviu o Novo Testamento aí, quem já leu, quem já ouviu a história, sabe que tem um momento na história de Cristo que ele diz a Pedro que antes do galo cantar 3 vezes, ele o vai renegar. Aliás, antes do galo cantar, ele o vai renegar por 3 vezes. E aí, foi mais ou menos isso que aconteceu lá com o Eduardo Cunha. Eu não vou lembrar agora o nome do deputado, mas quem acompanhou as sessões do Conselho de Ética sabe bem de quem eu estou falando. Tinha um deputado assim, bem fofinho, bem gordinho, de cabelinho branco, baixinho e de óculos, que era o principal defensor de Eduardo Cunha nesse Conselho de Ética. Tudo esse homem queria anular, tudo ele dizia que aquilo era um golpe, tudo ele estava lá tentando tumultuar as sessões para que não andasse. E aí eu achei super interessante, porque os repórteres, acho que foi a Globo News, os repórteres foram entrevistá-lo assim que o Eduardo Cunha foi preso. E sabe qual foi a resposta desse deputado? Foi, não, eu não conheço o Eduardo Cunha, imagine aí. Eu não sou amigo dele, eu sou apenas aliado aqui, mas eu não frequento a casa dele. Eu não sei como ele reagiu à prisão, não tenho a menor ideia, porque eu não tenho esse contato todo com ele. Então, eu só me lembrei dessa história porque o cara era o principal defensor lá, ferrenho, tentou todo tipo de manobra para fazer o Cunha escapar da perda de mandato.
inclusive conseguiu levar esse processo por um ano, um processo super longo de cassação de mandato de um cara que todo mundo sabia que tinha mentido em relação a ser titular das contas lá na Suíça. E em seguida, assim que ele foi preso, não, eu não sou amigo dele, não frequento a casa dele, não sei, não tenho esse convívio diário com ele. Imagine aí a situação. O negócio está muito feio. Dizem até que existe um grupo de WhatsApp do PMDB e que assim que saiu a prisão de Eduardo Cunha, excluir Eduardo Cunha do grupo do WhatsApp. Imagina, excluir alguém do grupo do WhatsApp é sempre motivo de briga. Então, o PMDB botou o Eduardo Cunha para fora do grupo do WhatsApp, certamente com medo do que pode vir. E aí o estresse está mesmo elevado, porque dizem que o Eduardo Cunha já contratou um dos advogados lá, especialistas em delação premiada. Teria prometido que vai levar com ele, além desses dois presidentes, que ele já levou Dilma, né, e levaria Temer, 150 deputados, senadores, ministros. O negócio realmente está andando, não é brincadeira. A outra piada em relação a isso é que acharam numa das contas dele, parece que o valor de uma ação da Oi, só de R$ 2,10, imagine. Mas o Ministério Público conseguiu bloquear 220 milhões de reais dele. Como é que a pessoa consegue juntar um patrimônio desse com um salário de deputado? É uma coisa que eu queria compreender. Né? É difícil de passar. E você vai para a declaração de imposto de renda, não tem esses bens com esses valores. E o que se vê é que, se a gente imaginar que ele fechou duas contas na Suíça no início da investigação, que numa das contas só tinha o valor de R$ 2,10, e o Ministério Público ainda conseguiu bloquear 220 milhões, então imagine aí o quanto de dinheiro ainda não tem rolando, oculta, né, de forma oculta. E dizem que a filha e a mulher também estão na investigação, e são os pontos fracos deles. Se essas duas caírem, se essas duas forem presas, aí eu acho que essa metralhadora de Eduardo Cunha, que deve estar sendo muito bem preparada, porque ele fez igual aqueles participantes do BBB, na hora do paredão, já prepara a mala para ir embora. Então, ele já tinha uma mala pronta, ninguém sabe se era para fugir ou para ir para a cadeia, mas ele já tinha uma mala pronta, e essa metralhadora dele pode começar a disparar muito cedo, antes do que o pessoal está esperando, e a gente pode ter uma reviravolta enorme nos partidos, especialmente no PMDB, que é o partido dele. Mas se ele resolver contar mesmo essa história dele de corrupção e dar os nomes e provar tudo, acho que não fica mais pedra sobre pedra lá para as bandas de Brasília, não. Porque até dizem que a liderança que ele exercia muito bem, as pessoas faziam tudo que ele mandava lá em Brasília. A liderança que ele exercia era baseada no medo. Então, ele devia saber muita coisa, deve saber muita coisa de muita gente, e é baseado nisso que o povo fazia o que ele determinava. Então, a gente pode ter realmente uma mudança grande, né, de volume de prisões e tudo aí nessa Lava Jato, de uma forma assim nunca vista antes nesse país. Como bem dizia o ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país. A gente pode ter uma mudança muito grande lá para as bandas de Brasília. E eu vou dizer uma coisa, não é uma semana fácil para você que é político e que tinha algum negócio escuso com Eduardo Cunha, porque ninguém sabe o que é que ele vai falar, quando vai falar, o que é que ele vai entregar, se ele ainda tem alguma coisa a perder, se não tem, porque é muita coisa, viu, minha gente? Mas o bom é isso, é essa perspectiva de que não é mais tão fácil assim roubar e passar incólume, né? Não é mais aquela coisa de que todo político vai para lá e vai roubar. Não, a gente está vendo uma mudança grande de postura dos tribunais, do Ministério Público, da polícia, até mesmo da população em geral, né? Não estou falando aqui nem de coxinhas nem de petralhas, mas do pessoal normal mesmo da população, que está mais torcendo para que essa frigideira esquente mesmo e leve mais gente, para a gente começar a ter um país que... Corrupção a gente não acaba, não tem como, mas que pelo menos os políticos tenham vergonha de se mostrarem tão ricos
após assumirem cargos, porque essa é a realidade que a gente tem nesse país. Você é pobre, vira político e enriquece da noite pro dia. Um salário assim, uma coisa exorbitante, não gasta com mais nada. Então, pode ser que a partir daí a gente consiga mudar um pouco essa realidade e esses gastos públicos deixem de constar com tanta propina, porque são tão elevados em virtude disso, né? O tanto que tem que dividir com fulano, para poder sair os pagamentos das coisas. Bom, então é isso, né? Terminando essa noite falando sobre esse estresse elevado da semana. Já deixo o convite para a gente se encontrar aqui de novo na próxima sexta, 7 da noite, com esses temas variados. Amanhã, 11h30 da manhã, né? O sábado, tem o nosso bate-papo em inglês. 10 horas da manhã no domingo, nosso bate-papo sobre futebol, especialmente os times daqui do Rio Grande do Norte. E agora, especialmente, o ABC, que é quem está aí em busca de novo, né? De um título na Série C. Boa noite a todos, bom fim de semana e até lá.